se inscreva, deixe seu like. Vê se vocês compartilham assim uma com a outra, entendeu? Estou fazendo aqui meu efeito madeira, entendeu? Porque aquelas outras só compartilham, entendeu? Não gosto de compartilhar alegria, história, só compartilha quando acontecer alguma coisa. Olá, tudo bem com você? Tá tudo bem mesmo? Eu espero que sim. Hoje eu quero saber de você, né? Como é que você está? Como que você está recebendo os nossos vídeos, né? Se você está entendendo, se gosta do jeito, do estilo, do modo, né? Que nós fazemos a hermenêutica, a forma de interpretação que já está interpretado, né? O modo de nós estudarmos a palavra, né? A Bíblia, né? Trazendo assim a luz do nosso tempo, né? O que foi escrito há muitos anos, né? Para um povo, né? Específico, não é verdade? Quando falamos das Escrituras, foi escrito, né? Num tempo, por quê, para quê, para quê, né? Para quem. Nós temos que ter a mente de Cristo hoje ativada para entender, né? Quando foi escrito, por quê, né? Para quem, né? A cada livro, né? Nós já passamos por ele falando, né? Sobre lá a origem, Gênesis, depois nós falamos sobre, né? A dispensação, né? As alianças, né? Viemos assim passo a passo Deus da inocência, né? Então nós estamos aqui na Aliança da Graça, então estamos tentando, né, fazer de uma forma que nós venhamos ter nessas nossas aulas um culto racional, né? Culto racional é aquele que nós entendemos que está falando, né? Sem olhar para quem está falando, né? Porque a palavra de Deus, verdade, né? Como está lá em João 15, que diz, eu sou a videira verdadeira, né? Então toda a palavra foi inspirada por Deus, né? Um código, né? Para os dele, né? Toda a palavra foi inspirada, mas nós temos que entender, né? Que foi inspirada nos tempos dos profetas, né? Porque até nos dias de hoje, às vezes a gente vê pessoas, né? Pregar como doutrina e falar, olha, não, toda a palavra de Gênesis, Apocalipse, né? Enfim, toda a palavra realmente foi inspirada por Deus, né? Porque foram homens que escreveu, né? A maioria foi escrito pelos judeus, né? Exatamente para aquele povo que exatamente eram os endereçados, né? Então, toda palavra foi inspirada por Deus, mas lá em Hebreus 1, versículo 1, diz que foi inspirada até Jesus, né? Porque era Deus que falava através dos profetas, então inspirava, né? Presta atenção, hein? Então, Jesus, quando veio, aí já não era inspiração, foi revelação, né? Foi as boas novas, as boas notícias, né? João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre os judeus. Quando a gente fala nós, né? Temos que entender o tempo que foi escrito, quem falou. Quem escreveu foi os judeus, por isso que falou assim, e habitou entre nós. São essas coisinhas que nossos vídeos entendeu? Tenta compreender para compartilhar com os irmãos, tá bom? Presta atenção, hein? Então, sabemos que os que nós falamos evangelhos, né? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Faz parte das Escrituras, faz parte das Escrituras. Porque é a história da revelação da profecia, né? No
Nos profetas foi o quê? Foi anunciado a vinda do Senhor, né? Isaías 61, ali, né? Tá falando o quê, né? Que iria vir, né? Aquele que ia libertar e aquele que ia vir por o dia da vingança do Senhor, né? Tá no versículo 2. Então, as escrituras, depois de Malaquias, né, para Mateus, ali houve um silêncio de 400 anos, né? Foi a preparação, porque Malaquias foi assim o último aviso, né, para que eles ficassem de uma forma correta para esperar, né, a vinda do Senhor. Enfim, né? Preparar a noiva, né? A noiva teria que estar preparada, se preparar para esperar o noivo, para receber o noivo, que não sabia quando viria, né? E veio 400 anos depois. O noivo, Jesus de Nazaré, né? Veio para resgatar, né? Para resgatar. O noivo veio para quê? Né? Ele veio para resgatar, né? Veio para sua noiva adornada, né? Então, a nação, né, estava se preparando. A nação de quem? De Israel, né? Acho que sabemos que Jesus de Nazaré veio para Israel, né? Quem não tem essa compreensão, é só ler Ezequiel, né? Todo, ou então a partir ali do capítulo 2, todo, né? Ali está toda a incumbência, quando, né, aquele que foi trazido, né? Ainda era o atalaia ali, Ezequiel. Então o espírito que estava nele, assim como lá na frente, né, Jesus de Nazaré era 100% um homem, claro, um homem diferente, porque não era filho de homem, e 100% o filho de Deus, né? Lá em Ezequiel, né, sim, ali era filho do homem mesmo, né? E ali também estava o Filho de Deus, que foi o Filho de Deus que recebeu as incumbências, né? Leia direitinho, todo capítulo 2, 3, 4, enfim, todo Ezequiel, principalmente o 37. Nós vamos estar chegando lá falando sobre isso, entendeu? Então, por isso que ali, né, no Ezequiel 2 fala assim, ó, Filho do homem, que no caso é Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo. Mas ele falou com quem? Ele se viu em espírito, falou com, né? Falou com o Filho de Deus que estava ali. Depois, se vocês não compreendem, pode ler também lá no Hebreus, no capítulo 1, né? Deus ali do versículo 1 até o 14, vocês vão entender, né? Ali no 5 e no 6 fala assim, mas qual dos anjos foi gerado como filho, hein? Então, Deus, ele tem, lá em Gênesis, né, passou para nós que tem os filhos de Deus, né, e os filhos dos homens. Aí houve aquele problema, né, dos filhos de Deus se envolver com os filhos dos homens e tudo, né? Esse é um outro vídeo que nós para frente poderemos estar explicando, entendendo, mas dá para entender, né? Essa história aí de Adão e Eva comeu maçã, entendeu? Ficou ouvindo a cobra, aí depois que ouviu a cobra, comeu maçã, se viu nu, se escondeu, entendeu? A palavra, né, é tudo um código, né? É tudo uma metáfora, é tudo simbolismo, né? É tudo parábola, enfim, é um código, né? Para todos aqueles que ele quer que entenda. Tem até uma passagem na Bíblia que fala sobre isso. Só entende que, né, quem é espírito é espírito, quem é carne, entendeu? Então, quando é carne que, né, se converte para a sua origem espiritual, né, aí é nova criatura, não é verdade? Mas muitos só terreno, né, só compreende as coisas da carne e vê o outro como, né, segundo a carne. A palavra lá diz que nós não podemos, depois de Jesus Cristo, nós não podemos ver o outro segundo a carne, né? Julgar, querer ser melhor ou inferior, né? Então, bem-aventurados, né? Mateus 5, bem-aventurados, lê ali todas as bem-aventuranças, tá bom? Então, hoje eu quero conversar. Estou aqui
assim, estudando, né, ainda o livro de Joel, né, lembrando, né, porque a gente estuda, né, sempre, mas a gente sempre tem algo a nos ser revelado pela luz do Espírito Santo de Deus a cada momento, né? Então a gente compartilha a palavra com os irmãos e espero que os irmãos estejam gostando, né, e compreenda, curte nossos vídeos, que é importante, né, para a gente permanecer no YouTube, é importante que vocês venham curtir se estão gostando. É importante comentar, compartilhar e se inscreva, né? E compartilhe com outros, para aqueles que não é inscrito, que eu creio que é inscrito no canal, compartilhe com outros para que eles venham, né? Vocês têm seus grupos conhecidos, fala aí desse canal e passa para eles que eles venham se inscrever também, tá? Eu conto com vocês e continuo assim nessa luta para a gente compreender, né? Porque como ouvirão se não houver quem pregue, né? Como crerão se não houver quem ensine, né? E ensine como discípulo fazendo discípulo, porque há um só corpo, né? Nós somos corpo, unidos nós somos o corpo de Cristo, né? E Ele é o cabeça, de verdade, preste atenção, hein? Então, se nós estivermos mesmo atado, ligado na mesma visão, né? Ele vem e nos ilumina na sua verdade, porque não tem como ele agir em corpo dividido, desconectado, entende? Então o corpo precisa ser ligado, ser unido, né? Porque Jesus veio para exatamente unir, né? Nós já fizemos os vídeos falando sobre o reino, né? Que foi dividido depois de Salomão, que o reino era unido, né? Com os reis, Saul, Davi, Salomão, que ali tinha todas as incumbências, né? Todos os mandamentos, mas depois da morte de Salomão foi dividido o reino, né? Foi dividido o reino. E Jesus depois veio para unir o reino de Deus, né? Para unir o reino. Que eles dividiram o reino físico e Jesus veio para unificar, entendeu? Tanto o físico quanto o espiritual. Ele veio ali anunciar o reino que estava próximo, que era o reino perfeito, né? Então, nós temos que entender a palavra, temos que ter um Romanos 12 todos os dias, entender, né? Efésios 1,13, é nele que agora vós estáis depois de ouvir a palavra, né? Porque nós ouvimos muitas coisas, muitas abobrinhas, né? Muitas coisas terrenas, né? Obras mundanas, né? É necessário? Sim, para a nossa comum união, né? Precisamos fazer coisas para estar unidos. Mas o que nos liberta, né? João 8,32, conhecereis a verdade nos libertará. É a verdade de Deus, é o culto racional. E o culto racional é entender a palavra. Culto de libertação é o entendimento da palavra, né? Para nós libertarmos, temos que entender. Fazemos tantas coisas, né? Muitas coisas, mas lá em Mateus 7, do 21 ao 23, vocês vão lá, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entra no reino espiritual, e o que importa é o reino espiritual. Deus é espírito, né? No versículo 22 de Mateus 7 diz: eu fiz maravilhas no teu nome, né? Eu curei no seu nome. Claro, Deus ele é fiel, né? Mas no 23 que Deus fala: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque não basta ser religioso, né? Não basta estar mostrando um para o outro que é o bam, que faz, que acontece. Deus ele é fiel. Deus repartiu dons a todos para serviço, né? Está lá em Efésios 4, 11. Foi Deus que repartiu, o homem que pega os dons e se intitula, né? Põe título. Até consagra outros, né? Bota o título em outros, põe a mão, consagra. Deus é que deu os dons, né? Quem tem os dons, né, só precisa estar conectado com Deus, né? O Criador, o Salvador, o Libertador, o Redentor, o Consolador, né? E estar em comunhão com os irmãos para poder estar na mesma visão, né? Ser o quê? Canal de bênção, né?
Muitos estão hoje assim um pouco confusos, né? Nós hoje no nosso tempo temos toda sorte de bênção, está lá em Efésios 1:3, né? Toda sorte de bênção, mas aí o homem, por não compreender qual é o evangelho, né? Que a gente fala que é Mateus, Marcos, Lucas e João, mas não, é as cartas de Paulo, né? Que foi dado para aquele tempo, para aquelas pessoas entenderem, né? A visão do reino espiritual. E nós trazemos até nos dias de hoje a visão. Naquele tempo, eles não compreendiam, porque eles só tinham o Deus o Deus daquele século na cabeça deles, que era Moisés. E depois, né, em Constantino, no imperador Constantino, né, daquele que vem da igreja, né, da primeira igreja, né, da apostólica romana, né, então trouxe o quê? Trouxe de novo a divisão, né, porque começou a divisão, a minha igreja, a sua igreja, né, depois veio Martinho Lutero, e aí também teve o protestante. Nós hoje, né, somos os protestantes, porque foi tirado alguma coisa, né? 95 teses foram tiradas, mas não foi o suficiente, porque é a mesma coisa, só mudou, de repente, o jeito, né? Mas é a mesma coisa, fazem a mesma coisa, né? Esse sistema, né? Mas nós temos a mente de Cristo ativada, né? E podemos estar libertos convivendo com aqueles que ainda estão com os olhos tapados, né? Então presta atenção, vamos entender a palavra, né? Quando, por exemplo, lá no Lucas, por exemplo, Lucas foi um historiador, né? Então nós temos que, quando ler Lucas, entender que ele foi um médico e um historiador. Ele, né, fez um apanhado da palavra para mandar para aquele grego, né, um bambambam grego, Teófilo, né? Então tudo que está ali ele está apontando para Teófilo, né? Fazendo um resumo, né? Tanto o livro de Lucas como o livro de Atos, né? Vocês leiam ali, né? Tudo. Então muitos pegam a palavra para poder fazer doutrina, mas sem entendimento. Temos que entender, né, a história, e temos que entender o que é as boas novas para os dias de hoje. Teve as boas novas para aqueles, né, discípulos que andam com Jesus, que ele mandou, Mateus 10:5, ele mandou ir a quem? As ovelhas perdidas da casa do Pai, né? A todas as nações daquele tempo. Mateus 24, versículo 34, né? Diz ali que, né, não ia passar nem um tio, e que tudo iria se cumprir naquela geração, né? naquele tempo ali da transição da lei, porque Jesus veio para, né, para ali, Mateus 5, né, 17, ele disse: vim cumprir, não vim revogar, eu vim cumprir. Então ali ele cumpriu e findou, né? Na cruz ele disse: está consumado. Ele findou aquele pacto, aquela dispensação da lei. Então houve-se uma transição, porque era preciso, para o reino espiritual ser estabelecido, era preciso ser derrubado o templo. Foi isso que Jesus pregou em Mateus 24. O discípulo mostrou a beleza do templo. E ele falou: não vê tudo isso, não vai ficar pedra sobre pedra. Porque o reino espiritual, o reino que estava próximo, para entrar, precisaria ser derrubado o templo físico, a casa do tesouro física, né? Presta atenção, do qual, né, quando se lê Malaquias, entende, né, tudo que estava sendo de errado ali no templo físico. Então foi derrubado no ano 70 DC, né, que a justiça do Filho do Homem, né, foi que voltou, e o Filho do Homem físico foi Tito, filho de Vespasiano, entendeu? E ali se cumpriu o dia da vingança do Senhor, que está em Isaías 61:2, né? Derrubou-se o templo físico para que se adorassem em espírito e em verdade, o templo que é espiritual, e fez de nós, né, o seu templo, porque ele habita em nós, não é verdade? Então Deus é espírito, importa que nós o adoremos em espírito e em verdade, e creiamos de verdade, porque eu vejo muita confusão, né? Uma hora fala outra fala outra coisa, né? Fala das boas novas. No nosso
tempo, não é nem no tempo, né, do apóstolo Paulo, mas fala das boas novas no nosso tempo, abrindo a palavra em Deuteronômio 28, palavra de maldição, né? Então temos que entender a palavra, o que é história, né, que foi específica para um povo, e temos que entender o que Deus quer de nós hoje, que é falar desse mundo espiritual, né? Hebreus 5:12 diz assim, eu não posso falar com vocês, né? É assunto, Hebreus 5:11-12, né? Que eu não posso falar assuntos espirituais porque vocês são muito crianças, vocês não querem crescer, não querem comer comida sólida. Precisamos, irmão, precisamos, estamos num tempo de novo de transição. Quando Jesus veio, né, foi a transição do pacto da lei para o pacto da graça. Vocês entender, pela graça sois salvos, Efésios 2:8, né? Não é por obras, não é porque você faz isso, não é porque você faz aquilo, foi um bem merecido, mas, né, pela graça sois salvos, não somente ali os judeus, mas todos aqueles que crêem, né? João 1:12, né? Todo aquele que crê. Então, João 3,16 foi cumprido, né? Não somente para Israel, mas para todos nós que somos o quê? Já nascemos no reino de Deus, né? O reino espiritual. Embora estamos ainda como Pedro, né? Achando que o reino espiritual é fantasma. Entendeu? Presta atenção, hein? Mas é disso, né? Leiam todo 1 Coríntios 15, entendam, né? 1 Coríntios 15, versículo 19, diz assim, se vocês só entendem, né, esse tempo físico, né, vocês são os mais infelizes, né, porque não entendeu nada que Jesus veio, né? Lembra lá quando Jesus trouxe na Ilha da Transfiguração, né, Moisés, Elias, né, o sistema e só consegue compreender, né, a parte que está falando dos profetas, né, e da lei. Muito bem, preste atenção, hein? Entendeu? Mas ali ele mostrou, né, da mesma forma que ele, depois da cruz, apareceu a mais de 500 pessoas, né? Falou para aquelas mulheres que estavam chorando, por que vocês estão chorando? Entendeu? Falou para Lázaro, Lázaro, venha para fora. Começou a mostrar ali a doutrina. Comeu peixe com eles, né? Comeu peixe, sentou, mostrou, né? Pedro, mandou Pedro, vai lá, presta atenção, lança de novo a rede. Você está cansado porque você só compreendeu o seu lado físico, o seu lado terreno. Agora compreenda, Pedro, essa parte espiritual, esse poder do céu e na tua vida. E vai de novo, lança de novo a rede. Pedro lançou. E aí compreendeu, né? Compreendeu. Porque Pedro também andava com Jesus e tudo, via os benefícios, entendeu? Mas não compreendeu nada, né? E o povo também se beneficiou de Jesus, mas na hora ali, né? Quero Barrabás. O povo é assim, entendeu? O povo é dessa forma. O corpo físico, né? Não compreende, o corpo carnal. Mas na cruz foi o que? O véu foi rasgado. E não compreendem, até falam, né? O véu foi rasgado, não compreendem. Que véu foi esse? Né? Ali Jesus era 100% homem, 100% espiritual, né? Filho de Deus e filho do homem. O que é o véu foi rasgado? O véu foi rasgado porque rasgou-se o quê? A origem carnal, a origem de Jesus ali, filho do homem, ali, ó, parou, entendeu? E ali abriu-se o véu, né? Assim, abriu-se o véu, né? Não temos mais intercessores, aquele que precisa ir lá por nós. Temos livre acesso ao trono da graça. Então agora é só a origem origem verdadeira, original, eterna, né? Abriu-se o véu, a origem de Deus em nossas vidas, entendeu? Então temos livre acesso ao trono da graça para orar, para agradecer sempre, porque quando você agradece sempre, Deus ele sonda os corações, ele já sabe do que você precisa, né? Qual é a sua necessidade, então só agradeça.
não faça grandes orações. Entra para o seu quarto. Pelo menos a palavra, a Bíblia ensina você a entrar para o seu secreto, né? Entra para o seu secreto, fala com Deus, porque é Ele que vai te ajudar, né? Não precisa o fulano, ciclano, saber da sua vida, saber não. Ora, pede a Deus, né? Pede a Deus. Você já pediu para todo mundo? Já falou o teu problema para todo mundo, como falou o nosso irmão Lázaro? Agora peça para Deus, entra para o seu quarto secreto, tá bom? Então, esta palavra que eu tenho para hoje, que eu espero que vocês venham compartilhar, tá bom? Comentar também, curtir e venham guardar, principalmente, né, a palavra na mente, porque esse é o culto racional de todos os dias, para que nós venhamos nos tornar a cada dia um pouco melhor, tá bom? E a gente tornando-se um pouco melhor a cada dia, nós vamos melhorar todo o nosso ambiente, né? Tudo à nossa volta, porque nós vamos ter melhor compreensão, nós vamos ter, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito em nossas vidas, né? Para podermos ser melhor, compreender melhor, resistir, né? Os dias maus, as pessoas má, né? Mal intencionadas, nós vamos se revestir, né? Como está em Efésios 6, do 10 até o 18 ali, nos revestir da palavra para poder conviver, né? Conviver neste mundo terreno. Agora lembre-se que Jesus Cristo falou para nós, filhinhos, tu estás no mundo, mas vocês não são desse mundo como eu também não sou, né? E disse, Pai, está lá em João 17, tá bom? A partir ali do 14, leia todo João 17, do 1 até o 17, entendeu? Pai, eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Ele falou, filhinhos, vocês não são do mundo. E pediu ao Pai, Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas eu quero que os guarde neste mundo terreno, mundo físico. Vocês não são do mundo como eu também não sou. Como está falando do mundo físico, nós somos do mundo espiritual, como Jesus também, né? Preste atenção, hein? Então a nossa origem não é carnal, a nossa origem é espiritual. Somos espíritos que estamos na carne, não carne que estamos no espírito. Entendeu? Preste atenção, hein? João 14, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, entendeu? Há muitas origens, e cada um de nós tem a sua origem, né? Então, o corpo vai para, né, a terra, que é o que significa inferno, né? Terra. Mas o espírito volta para a sua origem, né? Volta para a sua origem. João 3, o 12 e o 13, vocês vão lá e ler, né? Então, esse estado soberano, lá, ninguém vai, a não ser aquele que veio à terra, que é esse espírito, né, do filho que se tornou, que foi gerado como filho, né? Como está em Hebreus 1, versículo 5. A qual dos anjos eu gerei como filho? Hein? Presta atenção, hein? Entendeu? E novamente, né, porque ele tem um serviço, ó, né? Não foi somente como Jesus, mas sempre, né? Faremos outro vídeo falando sobre isso. No versículo 6, né, me parece, de Hebreus 1, diz isso. Novamente ele foi introduzido. Então, novamente, porque ele foi introduzido várias vezes. Entendeu? Principalmente com, entendeu? Eu vou dar só um exemplo, Ezequiel, tá bom? Lê ali o capítulo 1, do iniciozinho, vai entendendo, entendeu? Preste atenção, hein? Então, beijo. Então, vamos ficar por aqui, entendeu? E até o próximo vídeo. Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar.